César, nós recebemos aqui uma pergunta relacionada à liderança, né? E ela faz menção, eu acho que muito ao cenário de liderança, que é muito característico no mercado, onde, por exemplo, cenários em que especialistas são colocados em posições de gestão, né? Muitas vezes em processos seletivos onde as competências da liderança não são tão vistas e trabalhadas. E aí vem a pergunta: no prisma da saúde mental hoje, qual é o impacto de se ter uma liderança despreparada nesse momento de mudança do mercado? Entendi. Não, é uma excelente pergunta. Eu acho que é super, super importante tratar desse tema, né? Eu preciso destacar que, nesse momento, uma boa parte, para não dizer a grande maioria da liderança, não está preparada para trabalhar não só questões relacionadas à saúde mental, como também não está preparada a fazer gestão durante a pandemia, porque a gestão antes da pandemia é uma coisa, a gestão durante a pandemia é outra coisa, porque a gente mudou a dinâmica, o ambiente do trabalho, e a gente também tem agora o desafio de fazer uma boa gestão depois da pandemia, porque nós temos um novo modelo de comportamento organizacional. Então, eu acho assim, primeira coisa importante para o líder é entender que ele, além das habilidades, que muitas vezes aqui no Brasil funcionam na base do comando e controle, que é produção, tarefa, trabalha, faz, corre, executa, faz, e a gente, em muitos casos, vê, e se não fizer, te manda embora, né? Mas a gente precisa colocar aqui, mesmo em estruturas de comando e controle, a primeira coisa, talvez a base fundamental para os programas de saúde, é a questão da segurança psicológica. Muitas vezes a intencionalidade do líder não é a que ele está transmitindo, aquela com que ele está sendo percebido. Quer dizer, ele pode não ter essa intenção, mas ele está sendo percebido com ela e, obviamente, isso gera desdobramentos, não só na pessoa, como na qualidade do trabalho que ela executa. Outro tema importante é a dinâmica da gestão de tarefas, né? O líder, obviamente, além da necessidade de saber motivar a sua equipe, ele precisa saber fazer com que aquela equipe alcance os objetivos, realizando feitos que muitas vezes a gente pode até dizer que são extraordinários, que é a hora que a pessoa fala, puxa, eu nem sabia que eu conseguiria fazer uma coisa dessas, né? Então, fazer a gestão, por exemplo, do trabalho remoto, é uma coisa importante, né? Durante a pandemia teve uma importância muito grande, que muito poucos souberam lidar com isso, muito poucos. E a gente tem aí, no caso das patologias de saúde mental durante a pandemia, além da ansiedade que foi lá em cima, de síndrome do pânico que foi lá para cima, de casos de depressão que também foram lá para cima, a gente tem aí um sem número de problemas reportados em relação ao trabalho remoto. Então, o líder também precisa estar preparado para trabalhar com isso. Lembrando que essa é uma dinâmica que vai prevalecer depois da pandemia. Muitas empresas vão continuar trabalhando, lógico, outras tantas vão voltar com os trabalhos no modelo antigo, mas um grande número de corporações vai seguir trabalhando com trabalho remoto. E aí, como é que eu vou gerenciar isso, né? E, além, obviamente, desse modelo de gestão, a gente precisa entender que eu estou criando um novo ambiente pós-pandemia. Porque o que vai acontecer? Eu sei, especialmente aqui no Brasil, a maioria das empresas, nós temos lá praticamente 50% das empresas que não têm programas de saúde mental. Certamente, essas empresas já estão sinalizando para a gente voltar para a velha rotina. E a velha rotina, ela tem um viés de gerar patologias de saúde mental. Quer dizer, nós tivemos aí em 19, antes da pandemia, pouco mais de 250 mil casos de afastamento e de aposentadoria por invalidez por conta de saúde mental. Quer dizer, nós estamos falando aí de 250 mil pessoas na rotina antiga, na rotina velha. Quer dizer, se eu deixar voltar, nós vamos continuar gerando um contingente de 200 mil pessoas todo ano com problemas de saúde mental.
A minha esperança é que essas empresas acabem adotando programas de saúde mental por verem que outros 50% das empresas estão adotando programas de saúde mental. Beleza? Excelente. Ok. E tem uma questão que é importante, porque no próximo dia 24 a gente vai fazer uma outra live às 18 horas falando sobre produtividade e bem-estar em tempos de home office, né? E aí, nesse momento, você vai falar sobre toda essa conjuntura de liderança com enfoque home office, não é isso? Excelente, excelente, é isso mesmo, é isso mesmo. Nossa próxima live é para mostrar como é que a gente faz a gestão do trabalho remoto, do home office, garantindo não só a produtividade, mas garantindo, de certa maneira, a qualidade da saúde mental dos colaboradores. Excelente, maravilha. Uma outra questão que a gente recebeu aqui está ligado à questão da cultura organizacional. Então, eu imagino que existe uma questão predominante da cultura organizacional no Brasil, mas no teu olhar, que tipo de cultura que é mais atraente hoje para promover a saúde mental nas organizações? Entendi. Existem várias classificações de cultura, né? Nós temos aí 3, 4 autores que são predominantes, cada um deles cria um modelo de cultura e classifica a cultura organizacional de uma forma diferente, que no fundo, são modelos complementares, né? Então, por exemplo, eu tenho um caso que fala, um modelo que fala um pouco de posicionamento da empresa, eu tenho outro que fala um pouco mais de comportamentos, eu tenho outro que fala um pouco mais dos níveis de consciência que a companhia pode ter, relacionado a valores, propósitos, esse tipo de coisa, né? Então, a gente tem aí uma diversidade grande de classificações que pode ser utilizado, mas eu acho que a gente não precisa ir tão longe, né? Se a gente fizer esse estudo que nós mostramos aqui para vocês, né, de entender um pouco mais o estilo de personalidade da pessoa, os modelos de comportamento e tudo mais, em cima desses dados, nós conseguimos construir um modelo de cultura e fazer uma classificação até que bastante interessante. Então, a gente fundamentalmente consegue agrupar a cultura organizacional em 4 tipos diferentes, né? O primeiro deles é a cultura do controle, né, onde o modelo de sucesso até então apresentado é do comando e do controle, com regras, processos, procedimentos. Aí tem as questões de poder, hierarquia, necessidade de poder, de autoridade, né? Nós temos também um modelo que pode ser entendido como um modelo de competência, onde a organização tem para si como modelo de sucesso um viés de diferenciação, querendo mostrar uma forma de ser a melhor no mercado, e nós estamos falando um pouco de inovação, de eficiência, de realização. A gente pode também derivar um terceiro modelo que é da colaboração, onde o modelo de sucesso efetivamente vem da colaboração, do trabalho conjunto das equipes e da interação entre as pessoas, sem os tais silos departamentais. E eu tenho aí um quarto modelo, que é o de desenvolvimento, onde nós temos como modelo de sucesso o desenvolvimento de pessoas, né? E nós estamos falando muito de propósito, de valores, do alinhamento dos propósitos e valores individuais com os propósitos e valores da organização, do potencial que essas pessoas têm e, obviamente, do desenvolvimento de competências mais técnicas e competências comportamentais. O que a gente pode entender é que esses modelos diferentes, eles podem potencializar e dar alguma velocidade na implementação de programas de saúde mental. O que não significa que eu não posso ter um bom programa de saúde mental numa estrutura de comando e controle. Quer dizer, eu posso ter, a gente tem o senso comum de achar que o ambiente de comando e controle é uma tirania, né? Que é aquele negócio do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa é a melhor característica do ambiente de insegurança psicológica. Mas eu posso ter uma estrutura de comando e controle
com segurança psicológica, com programas de saúde mental tão eficientes quanto. A diferença é que a gente já sabe que para fazer essa implementação, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho. Porque é muito difícil, especialmente aqui no Brasil, encontrar a estrutura de comando e controle com segurança psicológica, né? Então, a gente já sabe que isso é um ponto de resistência e que a gente precisaria trabalhar isso com um pouco mais de profundidade. Os outros 3 tipos, que são a competência, a colaboração e o desenvolvimento, eles têm uma fluidez quase que natural para a implementação dos programas de saúde mental. Porque, rapidamente, na cultura do modelo de competência, por conta da eficiência, a pessoa entende que precisa disso, né? No caso da colaboração, ela entende que isso ajuda na interação das equipes. E, obviamente, a desenvolvimento acaba dizendo, bom, isso aí é minha cara, traz aqui que nós temos que fazer, porque efetivamente eu tenho essa cultura centrada no indivíduo, né? Tanto que ela dá conta do desenvolvimento das pessoas, né? Então, em linhas gerais, rapidamente, até mesmo por causa do tempo que a gente tem, eu posso fazer essas considerações de cultura. Eu tinha uma pergunta que Maravilha. chegou aqui, César. Pode ser, Cassiano? Pode. Claro. Você também comentou que, assim, que na maioria das empresas, elas não estão preparadas para trabalhar, não tem pessoas preparadas para trabalhar com saúde mental, né? E a pergunta é assim, vocês, enquanto instituto, vocês pensam em preparar essas pessoas com treinamentos, com conteúdos, com validações? O que vocês estão pensando de fazer sobre isso? Sem dúvida, excelente pergunta, aliás, obrigado. Nosso trabalho, ele, obviamente, existe na produção de conteúdo, exemplo é essa live que nós estamos fazendo aqui, quer dizer, a gente precisa mostrar, falar, né, dar exemplos, enfim, educar as pessoas sobre saúde mental nas organizações, além de toda a produção que nós vamos fazer de maneira escrita, enfim. Nós temos também uma preocupação importante em capacitar pessoas, quer dizer, o Instituto tem treinamentos que podem ser usados na capacitação de profissionais que queiram trabalhar com saúde mental nas organizações e, obviamente, nós ainda podemos oferecer os serviços de mentoria para acompanhamento, direcionamento, estruturação de programas de saúde mental, além dos serviços de consultoria, enfim, esse aqui é o nosso comercialzinho, né? Comercial do patrocinador, mas certamente o Instituto tem essa preocupação e nós temos condições de oferecer esse nível de formação, se for necessário, para os nossos clientes. Okay, e aí, obrigada. só uma última aqui para a gente terminar. Hoje, basicamente, pelos números, até mesmo que você trouxe nessa live, a gente vê um crescimento bem alarmante da questão dos transtornos mentais, né? E como isso, de alguma maneira, está impregnado. As empresas têm essa ideia de buscar a questão do engajamento, da questão da produtividade, mas, do outro lado, você tem uma questão que é o presenteísmo. Você pode dizer para a gente quanto que esse programa de saúde mental, de alguma maneira, ele promove esse engajamento, ele promove essa produtividade e, por consequência, ele diminui o presenteísmo? Afinal, o que é presenteísmo? Não, sem dúvida. Aliás, você acabou me fazendo lembrar uma outra coisa que eu vou comentar depois que responder a sua pergunta, né? O presenteísmo eu costumo brincar que é a tal da missa de corpo presente. Quer dizer, o colaborador está lá, seja na empresa, seja no trabalho remoto, a diferença é que ele não está efetivamente produzindo. A cabeça dele está em outro lugar, né? Eu estou ali, eu estou presente, mas eu quase como se eu não estivesse lá, né? Por isso é que eu uso essa analogia com a missa de corpo presente. O corpo do cara está lá, mas o resto não, né? Então eu posso dizer, não, realmente, ó, fulano está aqui, pô, está vindo, vem todo dia e tal, mas o foco dele diminuiu, né? A atenção que ele dá para a realização do trabalho, muitas vezes até acabou.
Então, ele está presente, mas não é um elemento focado e produtivo, e, obviamente, isso impacta na produtividade, além de poder, como a gente viu na apresentação, gerar problemas de atenção que podem criar incidentes e até mesmo acidentes dentro do trabalho. Né? Então, essa é a questão do presenteísmo. Na forma como você estava apresentando a pergunta, eu acabei lembrando de uma outra coisa que eu acho importante chamar a atenção. Né? Terminou a pandemia, não é uma chavinha que a gente desliga. Muitos dos problemas mentais, das patologias que foram geradas durante a pandemia, mesmo que a gente decrete o fim da pandemia, elas vão persistir por mais 2, 3, 4, 5 anos. Porque a ansiedade não diminui por decreto, né? A síndrome do pânico não diminui por decreto, o estresse não é controlado por decreto, depressão não desaparece porque a pandemia foi embora. Quer dizer, uma vez que aquela patologia foi instalada, mesmo que o término da pandemia aconteça, a patologia passa essa fronteira, ela continua. E, de alguma maneira, as organizações vão ter que lidar com isso. Nós temos um contingente gigante de pessoas com questões de saúde mental para serem resolvidas. E, obviamente, entre elas, o presenteísmo. Quer dizer, a pessoa ela tem esse lance da missa de corpo presente, né, que eu costumo brincar. Se acabar a pandemia, não quer dizer que no instante seguinte eu estou focado, atento e produtivo. Né? Ela vai continuar nesse estado por algum tempo, e aí, óbvio, preferencialmente a gente precisa criar uma intervenção para corrigir isso. O que é importante é que quando a gente fala de presenteísmo, muitas vezes a associação que a gente faz é, mas espera aí, se o corpo está presente na missa, como é que eu vou medir? Né? E existem instrumentos de medição que nos permitem saber qual é o estado e qual é a graduação efetiva que a pessoa tem dentro desse conceito aí do presenteísmo. Maravilha. E com isso, nós encerramos a nossa live hoje. Lembrando a todos que no dia 24, próximo às 18 horas, teremos a nossa segunda live da jornada, falando sobre produtividade e bem-estar em tempos de home office. Então, obrigado a todos, vamos com a gente e vamos manter a chama da saúde mental acesa, né? Valeu, obrigado. Obrigado.